A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 25, do versículo 1 a 13. Naquele tempo, Jesus contou a seguinte parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram sem juízo e 5 prudentes. As sem juízo, ao pegarem as lamparinas, não levaram azeite consigo. As prudentes, junto com as lamparinas, levaram também frascos de azeite. Como o noivo estava demorando, todas elas cochilaram e dormiram. À meia-noite ouviu-se um grito: "Eis o noivo!" Saíam ao seu encontro. Então todas aquelas virgens acordaram e prepararam suas lamparinas. As sem juízo disseram às prudentes: "Dei-nos do seu azeite, porque nossas lamparinas estão se apagando." As prudentes responderam: "De jeito nenhum. Poderia não ser suficiente para nós e para vocês. É melhor vocês irem até os vendedores para comprá-lo." Enquanto elas foram comprar azeite, o noivo chegou. As que estavam prontas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta foi fechada. Finalmente chegaram também as outras virgens, dizendo: "Senhor, Senhor, abre a porta para nós." Ele, porém, respondeu: "Eu lhes garanto, não conheço vocês. Estejam vigilantes, portanto, porque vocês não conhecem o dia nem a hora." Palavra da salvação. Então, meus irmãos ouvintes da Rádio Rural 91.9, também do nosso YouTube e do nosso Instagram. Como dissemos ontem, iniciamos o último discurso no Evangelho de São Mateus, que se chama Discurso Escatológico, do que vai acontecer no fim do mundo, no fim dos tempos. É um discurso que nos prepara para aquele encontro definitivo com Jesus. E Jesus, para falar sobre isso, ele usou parábolas. São várias parábolas nesse discurso. Tem aquelas que a gente já falou, não é? Do ladrão, do mordomo. Tem essa que a gente chama das 10 virgens. Tem também a da figueira, do servo fiel e prudente. Tem a parábola dos talentos. E assim, Jesus sempre usou essa técnica literária para indicar, né, para nós uma melhor compreensão da revelação de Deus, do que Deus quer dizer para nós, né, e que nós devemos ficar atentos, vigilantes, né? Essa é a proposta. E aqui ele falou para nós essa parábola sobre o casamento, né? E geralmente a noiva é quem atrasa, né? Mas aqui o noivo é quem vai atrasar. O noivo está para chegar. A noiva não aparece na cena, nem sequer fala na noiva, porque somos nós, né? O noivo é Jesus, viu? É o Filho do Homem. Tem muitas denominações para a gente saber quem é Jesus na Bíblia, né? Aquela expressão, o Filho do Homem. E agora o noivo também já tem um outro momento que Jesus fala para os fariseus: se o noivo, não há necessidade de jejuar quando o noivo está presente.
Mas quando o noivo estiver ausente, aí sim, a gente precisa jejuar. No caso aqui, essa vigilância é também uma exigência, né? Sempre na nossa vida, de ficarmos preparados. E nós vimos que essas 10 moças, que na época, no tempo do casamento de Jesus, no tempo do casamento em que Jesus vivia naquela época, a cerimônia do casamento era uma coisa solene, durava quase uma semana, e tinha essas jovens que vinham com as suas lâmpadas, não é, para fazer a entrada do casal. E aqui Jesus aproveitou para contar que das 10, 5 estavam preparadas com o azeite para as lamparinas, né? E as outras 5 se descuidaram. O noivo demorava, elas cochilaram, dormiram, e quando o noivo vai chegar, elas estão dormindo. O óleo, que é o símbolo, né, que se usa na culinária, mas também é usado no templo, né, no culto do templo, aqui é usado para iluminar. É o que é justamente o símbolo da vigilância noturna. Então as lamparinas devem estar preparadas. Eu alcancei ainda a gente vendendo querosene, né? Vendendo querosene lá em Caicó. A mamãe tinha uma bodega e a gente vendia. Às vezes as pessoas chegavam tarde da noite, a bodega era colada na casa, aí a pessoa sabia que a gente estava em casa, então vinha acordar a gente para vender querosene, porque estava faltando na casa. Quer dizer, uma coisa que já vem desde Jesus, né? Então a gente se descuida, né? Veja aí, para coisas simples, né, do dia a dia. Então Jesus aproveitou para mostrar aqui que o problema, além da lamparina acesa, é necessário também a gente ter a reserva do óleo, pois o noivo demora, como já está demorando mais de 2000 anos, né, ele voltar, e quem não estiver pronto para essa chegada, não é, então vai sobrar, não vai entrar. E justamente a ideia que passa na história da salvação é que a imagem mais usada é de um casamento. Deus veio fazer uma aliança com o povo e Jesus é o noivo, e vai haver um casamento, né, a sua encarnação aqui na terra, e no final dos tempos será o banquete nupcial, não é? É tanto que quando a gente apresenta Cristo na hóstia consagrada para a comunhão, em determinados momentos, casamento, bodas, a gente diz: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Aí o pessoal diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. Pois bem, isso a gente usa na liturgia da missa, mostrando que Jesus é o noivo e que a gente deve estar preparado. E quem não estiver pronto vai ficar fora da sala do banquete. Agora, nós ouvimos aqui que aquelas moças insensatas, as 5 virgens, elas foram comprar, se descuidaram, tiveram que comprar, porque as que tinham não disseram de jeito nenhum, nós não damos a você nada. Elas foram comprar, quando elas voltaram, já estava a porta fechada, e elas gritaram, e o Senhor respondeu que não conhecia. Como é que Deus não nos conhece? Então eu tenho aqui bem rapidinho uma explicação. Para você entrar no reino de Deus, é preciso que todos estejamos preparados para Ele, para o reino, mediante a prática dos valores do reino, na busca da justiça de Deus. Muita gente aqui na terra fica esperando essa justiça de Deus, porque essa justiça humana, ela está muito aquém daquilo que nós esperávamos. Portanto, vamos rezar, vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes. E agora, apresentemos a Deus a nossa oração final.
Ó Deus, vós nos revelastes que os pacíficos serão chamados vossos filhos. Concedei-nos trabalhar com ardor por aquela justiça sem a qual não há paz verdadeira e firme, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, desejando a todos um feliz fim de semana e convidando para hoje às 5 horas da tarde. Nós temos na Casa da Criança confissão, temos a missa e temos oração de cura com a bênção do Santíssimo. Portanto, vocês se sintam convidados. Começa às 5 horas e termina às 6h20. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.